Boa noite, galera. Estamos aqui com mais um episódio 01 Sobreviventes. E hoje com a segunda parte do nosso irmão Samuca. Não é isso mesmo, Patrick? É isso mesmo. Segunda-feira foi maravilhoso, né? Rapaz, explosão total. Paramos aí na música, né? Eu tava doido pra escutar samba maravilhoso. o louvor que ele fez também, né? Mas vamos agradecer aqui, né? Samba que é uma mensagem, né, Patrick? Com certeza. Esse samba é uma mensagem. Pra galera se ligar. Pelo visto aqui que a gente conversou, eu tenho também 400 composições, só louvor. Eu fiz lá na Penitenciária Federal em Mossoró. Caramba. Que tu preso, tu tem tempo, né? É. Parece... e as coisas vêm na mente, meu irmão. Já vem com o som, com o tom, com tudo. É, meu irmão. Né? A melodia vem e a gente se desenvolve. E é assim, não é invenção. O negócio é dentro do sofrimento, dentro do dia a dia, dentro da felicidade, né? Que a gente teve. São as alegrias e tristezas, né? É isso mesmo, né? Então, mas vamos lá, anuncia aí. Agradecer pessoal, aqui ao Flusão Material de Construção, né? Quer material de construção? Corre pra Flusão. Avenida Ayrton Senna e Rio das Pedras. Um abraço aí pro nosso Sandro, né? Sandro que tem nos ajudado pra caramba, né? Olha ele aí. Olha, legal, é igualzinho. Um abração. Tá viajando aí pelo mundo, né? O nosso amigo da Flusão lá. Agradecer aí o Júnior, né? Do AproReg Audiovisual, levando cinema, comunidade e oportunidades, né? Sim. Tem abraçado pessoas aí que querem uma nova vida. Inclusive moradores da comunidade, né? Sim, Uma Segunda Chance, documentário. Uma Segunda Chance, .doc, né? Sim. Documentários de pessoas de também que viveram o crime, que saíram superação. Superação de vida, né? SOI, Serviço Odontológico Integrado, né? Lá no Dr. Felipe. Rua Coronel Moreira César, 63. Precisou de implante, faceta. Até botox bota lá, filho. É verdade. Eu vou lá pra mim. Tá precisando mesmo, Patrick. Pô. Dá mais uma moral. Dá um brilho, né? Dá um brilho, pô. Tá vendo? Né? Agradecer aí ao pessoal da Faculdade Estácio. Faculdade Estácio. São 400 unidades no Brasil todo, né? Sim. É a melhor faculdade do país. Tem faculdade de música? Não. Tá bom de fazer ano que vem lá, na Estácio. Já que é um sobrevivente, né? 80% de bolsa. Faz toda a diferença. Muito interessante, né? Agradecer aí o Alexandre, né? O Rafael, né? Um abraço aí. Você aí que tem sua empresa, sua loja, seu quiosque, quiser divulgar, entre em contato conosco que nós vamos divulgar aqui, né? Só de inscrição nós temos aí 200 mil pessoas, né? TikTok, mais de 200, juntando tudo dá mais de 200. Isso, né? Dá 470, né? 470 mais ou menos. Visualizações, passamos de 10 milhões. Isso. 470 mil pessoas aí inscritas aí no canal, né? Entre YouTube, entre TikTok, Instagram, né? Você aí, entre em contato conosco, né? Dá uma força que nós vai te dar uma moral. E não esqueça, Patrick, se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ó. Dá o like. Dá o like, ó. Toca aí no like aí, no dedinho. E passa pra todo mundo, né? Isso, convida aí um amigo, um irmão. Manda o link pra todos os seus amigos. Né, seus amigos, tá bom? E o nosso QR Code na telinha. E o nosso QR Code tá aqui, Fabinho. Tá aqui na tela, tá aqui na tela. Tá aqui, ó. É isso. Tem o QR Code aí que você quiser fazer uma doação para nós, né? Porque esse programa aqui QR Code e o Pix. Tem o objetivo de levar entendimento, né? Para você ganhar mais sabedoria. Para que você não erre os mesmos erros que todos nós erramos. Né? Mas encontramos misericórdia, né? Encontramos. Melhor esse aqui, encontramos misericórdia da parte de Deus. Né? Meus irmãos, vamos dar continuação? Sim. Vamos apresentar nosso amigo. Hoje, na segunda parte, nosso irmão Samuca, nosso grande compositor. Isso. Né? Já falamos de conflitos, e o cara tem 1001 utilidades. Falamos aqui do passado dele, né, no primeiro... Cara, é um grande aprendiz. Isso, e vamos aprendendo até... até o dia que... Até quando Deus quiser nos levar, até o dia que Jesus voltar, nós partimos pro céu. Eu já vi que a gente nasce sem saber, aprende pra viver e morre sem saber, na realidade, né? Tudo, a gente vai aprendendo, a gente nasce com nada. Vai aprendendo e vai sobrevivendo. E aí morre sem saber tudo, porque a vida é um processo evolutivo, né, cara? Assim, existe uma busca
Sim. Então, quando a gente fala assim, eu já sei de tudo, cara, é que você não sabe de nada. A gente Ninguém sabe nada, né? Por isso que eu falo Só sempre, Deus. a gente é eterno aprendiz. A gente é eterno aprendiz. Onisciente, onipotente, Mas, onipresente. Você falou que ia cantar o louvor? Vamos iniciar aqui, né? Vamos iniciar esse louvor que eu tô curioso, cara. Esse louvor maravilhoso aí, Samuca. Depois eu vou explicar até por que nasce esse louvor. Que quando nós louvamos apenas para um. Louvor é uma Que é oração, Deus. né? Todo louvor é uma oração. É Deus. E eu tive algumas oportunidades, né? Eu tive uma oportunidade pela bênção de Deus. Primeiro, eu vou pra cadeia porque Deus me deu uma oportunidade. Não morrer e de reverter uma vez que eu falei que ele tirasse tudo de mim, mas me desse a oportunidade de reconstruir de novo. Levei muito tempo aí para entender essa oportunidade. E eu tive algumas experiências na cadeia, né? E essa experiência eu tive um contato com o Anjo Gabriel, né? Também tive um contato com a área lá de baixo do grau extremamente pesado. E eu tive um outro contato, e nesse outro contato eu tive a presença de um ser que foi determinante, porque eu estava conversando com 3 criaturas e elas diziam para mim que elas tentavam me convencer a permanecer ali. E quando eu olhei para o lado, estava numa caverna com alguns focos de fogo, eu vi uma escada, né, de pedra, assim. E da escada ela vinha de uma porta e dessa porta entrava uma luz. E aí eu vim descendo uma pessoa de branco. Branco. Glória a Deus. E aí fui esperando para ver. E era, né, aquelas vestimentas como Jesus usava. E desce um homem barbudo, né? Deus é testemunha do que eu tô falando. Barbudo, e ele desce, ele vai até lá no piso, olha para mim e não fala nada, mas assim, olha para mim como se estivesse passando a mensagem assim, tem uma saída, e volta pro mesmo lugar. E naquele momento eu entendi que ele estava mostrando para mim que tinha uma saída. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça depois. Né? E aí, depois disso, vai nascendo algumas músicas e nasce uma, né? Na verdade, a gente recebe essas mensagens. E nessa música eu canto. Meu olhar fez parecer estar de certo a esperar de uma caminhada longa, porém incansável. Pensamento que aproveita todo o tempo para buscar a maior ajuda, só Deus pode me dar. Peço forças para poder lutar contra tudo que eu não preciso. Peço forças para poder ajudar a quem precise muito mais do que eu. Também peço para que cada dia ele toque mais forte no meu coração, para que eu ame meu maior inimigo como meu próprio irmão. Como todo ser humano, errei, mas me arrependi. E hoje reconheço a missão que tenho para cumprir. Há motivos no meu coração para não desviar do caminho da luz, porque neles falei com os anjos de Deus e também vi Jesus. Peço forças para poder lutar contra tudo que eu não preciso. Peço forças para poder ajudar a quem precise muito mais do que eu. Também peço para que cada dia ele toque mais forte no meu coração, para que eu ame o meu maior inimigo como o meu próprio irmão. Para que eu ame o meu maior inimigo como o meu próprio irmão. Para que eu ame o meu maior inimigo como o meu próprio irmão. Sensacional, que louvor lindo, irmão. Parabéns. Eu acho que a gente que tem o dom de compor, né, que é dado por Deus, a gente tem a responsabilidade de transmitir mensagem. Então não é a música só pela música. É que mensagem essa música pode passar. Então, assim, é que mensagem nós, enquanto sobreviventes, podemos passar para as pessoas. Porque a gente precisa passar uma mensagem de esperança. Nós somos a carta viva, né? É isso. Nós representando essa mensagem de esperança. A gente tá aqui para mostrar que, assim, que nem tudo está perdido. E a gente conseguiu
pela graça de Deus, estar de pé e poder falar e poder testemunhar e poder mostrar que existem caminhos de saída. Né? Eu acho que é, sobretudo, um privilégio pra gente. Privilégio, com todas as só de dores estar que a vivo gente, hoje, né, isso. Samuca? É um privilégio. E com todas as dores que a gente traz da trajetória de vida da gente, mas a gente poder transformar essas dores em esperança, eu acho que isso é, sobretudo, um privilégio. Então, eu me sinto privilegiado. Eu já seguia, na realidade, na página do Facebook, não imaginava que, de repente, ia estar aqui, né? Embora tinha uma galera, pô, vai no Sobrevivente. Cara, legal, um dia, quem sabe? Então, hoje eu tô aqui e agradecendo mais uma vez esse convite, né? Essa oportunidade, agradecendo o Alan Lima, que na realidade fez essa ponte entre nós aí, assim. Vou encontrar com eles até pouco. Alan, um grande amigo, Alan, grande parceiro. Ali é grandão, meu irmão, meu parceiro. Então, assim, e a gente tem essa responsabilidade, né? Hoje, graças a Deus, assim, depois que eu saí da cadeia, eu realmente saí com a ideia de continuar viver fora do crime. Eu tinha todas as possibilidades de assumir o tráfico na Vila Aliança, mas realmente tráfico não era. Deixa eu te interromper, meu irmão, Samuca. Diga. Vamos um pouquinho lá atrás, na primeira parte, né, ô Patrick? Onde você estava cumprindo pena ainda. Tinha passado já pela Água Santa, o Ari Franco, tinha passado no Esmeraldino. Quantos anos? Foi a prisão dele? Sim. Não, isso aí ele já falou. Hã? Como foi? Ele falou, foi preso e tal. Não, foi preso, mas não falou como foi. Como foi? Tava em casa, tava na rua e tal, cercaram a casa. O povo gosta de emoção, né? O pessoal que gosta de emoção. Ele falou que tava em Rocha Miranda na época, né? Isso. Na realidade, eu tinha comprado uma casa em Rocha Miranda. Na realidade, eu nunca dormia 3 dias numa mesma casa. E nem numa mesma rua. Naquela época não tinha tecnologia, não tinha radinho, né? Isso. Então eu tinha as minhas estratégias. Eu comprei uma casa em Rocha Miranda porque eu não conseguia mais ficar dentro da Vila Aliança por causa da quantidade de polícia que ficou plantando. Operação toda hora, né? Não, e os caras plantavam, os caras montavam uma equipe e sequestravam um amigo uma vez para dar conta. Família, sequestravam qualquer pessoa. Tá louco. Meu Deus, que os caras naquela época Deus viu. E aí, quando houve esse processo dos caras serem presos, né, eu voltei para casa em Rocha Miranda e assim, eu tinha ficado, tava 24 horas no ar sem dormir. E na época, minha esposa, ela, porventura, ela era sobrinha do cara que é o dono da favela, cara, que era o frente da favela. E aí tem uma grande responsabilidade, como é que você, de repente, expor ao risco. E eu lembro que eu falei para ela assim, cara, vamos embora, o barco afundou. E ela, não vou deixar minha casa. Como é que eu ia embora e ia deixar ela na casa? Pô, meu irmão, se acontece alguma coisa com ela, eu ia ser cobrado. Primeiro por uma questão de expô-la ao risco. Uma outra questão era da relação que eu tinha com o cara. E aí eu fiquei, e aí tive uma visão, né, tive uma revelação que a casa ia ser tampada e tal, e aí eu falei pra ela, cara, o barco afundou. Ela não tá cansada porque o barco afundou. Eu vou ser preso. Cara, eu dormi. Eu tava extremamente cansado. Meio que aquela coisa, você apaga, você acorda, parece que você dormiu 1 segundo. Na realidade, eu apaguei e 8 horas da manhã eu acordei com a casa sendo cercada os carros particulares. Eu não sei até que ponto aquilo foi sorte, mas a imprensa já tinha tomado conhecimento, vazou a informação, então o Jornal Globo foi acompanhando. Então acho que os caras não puderam fazer nada além comigo, porque o Jornal Globo estava próximo, e aí os caras cercaram a casa, e aí eu fui preso nessa brincadeira. A mulher comigo, a mulher do parceiro que já estava preso, estava morando na minha casa comigo, cara, e passei por aquele processo, né, de espancamento, de saco na cabeça, e bota e aí tu morde, o cara bate. Na casa mesmo? Na casa mesmo. Então, assim... Nem te levaram... Não, ali mesmo começou a brincadeira, meu irmão. Começa ali. Na casa. Eu não sei como é que as coisas são hoje, mas naquela época, a parada já começou ali. Não, fui hoje tá mais tranquilo. Eu já fui... Eu conheço a massagem. Pô, tá louco? Eu saí dali, eu falei que eu já saí dali com a perna trêmula, porque o cara, realmente, um policial, ele... Cara, aquilo ali era absurdo. Foram 2 socos, assim, diferentes que eu tomei. Eu tomei um aqui, ele pega, é como se fosse uma marretada, bota assim um pezinho, aí te dá, bate aqui, então mexe com a estrutura da tua coluna toda. Meu corpo parece que ficava balançando depois, assim, desestabiliza. E um outro, ele
que ele também deu, ele pegou e fez isso aqui. Foi desse lado aqui. Pô, Saiu do lugar? não, meu irmão. Digo. Eu passei 10 dias sem Balanço poder cérebro, comer direito. Caramba, Eu não tá podia doido. rir. Isso aqui, ó. Maxilar, É isso. loca, né? Eu não podia rir, Viu, é. eu não podia falar, eu tinha que ficar assim, ó. Foram 10 dias dentro de uma cela, assim, pra comer outra Mudou. comida, eu falei assim, ó. Essas coisas absurdas. Acabei de falar que deu um estalo aqui agora. Então, assim, são momentos, assim, que precisa ficar para uma reflexão. Claro que depois disso eu me tornei um cara pior. Como eu disse, eu comecei a pensar, inclusive, na prática terrorista, né? E foi pela graça de Deus, na realidade, depois que eu tive uma revelação, que eu ia embora da cadeia em novembro daquele ano, era 2000 era 96, eu iria embora da cadeia, eu tive a certeza de que alguma coisa ia acontecer. E eu, depois de quase 7 anos na cadeia, eu abro mão de uma estrutura que o tráfico até me dava por tudo que eu havia representado, assim, em termos da liderança, de assalto, de ações dentro de roubo, de sequestro dentro da favela. Eu meio que desenvolvi uma metodologia de sequestro na favela, porque eu criei uma ideia de que cada equipe que se formasse, essa equipe abria e depois formava 2 novas equipes. Não, com a pessoa que não tinha 10 equipes de sequestradores na Vila Aliança. E eu fui para a cadeia e vi isso se desenvolvendo. E aí, na revelação dizia que eu ia embora da cadeia em novembro. E aí eu abri mão de toda a estrutura que eu tinha, de que eu era oferecido, o suporte que eu recebia. Mandei uma carta para a rua, falei que não era, que eu ia tirar a advogada, não mandasse dinheiro, não mandasse nada, que eu ia sair na rua e não ia continuar no crime. Falei que Deus ia mandar um advogado para mim, e esse advogado, ele não, mesmo que não fosse de causa criminal, que ele fosse civil, mas ele mandaria uma procuração e eu assinaria, ele conversaria com o juiz 2 vezes, o juiz me daria um benefício, e ele não ia me cobrar nada porque seria Deus que mandaria. Essas coisas que só Deus explica, né? Verdade. Que o homem não explica. E aí o que acontece? Pô, loucura, tu tá dentro da cadeia, já puxando os anos, tudo que tu quer é liberdade, né? Tu vai abrir mão do advogado? E você chegou a cumprir quantos anos? Eu fiquei no total 7 anos. 7 anos? 7 anos. Eu fui condenado a 15 anos e 8 meses. Teve vítima que ficou tão horrorizada comigo que não quis me reconhecer, então eu poderia ter pego muito mais anos de cadeia, pelo menos 27. Recorri, a pena caiu de 15,8 para 13. Eu cumpri a metade, porque eu já era reincidente, cumpri a metade e saí, né? E aí, quando eu tive essa revelação, daqui a pouco apareceu um advogado, amigo do meu irmão, falou que, pô, advogaria para mim, que não era criminal, era civil, mas ia se orientar com um amigo. Aí meu irmão, pô, não, quando ele sair, cara, ele te paga, ele acerta contigo. Ele falou, cara, eu tô fazendo pela amizade, tu é meu amigo, não quero nada. O cara não cobrou nem dinheiro para botar combustível, não aceitava nem dinheiro para botar combustível. Foi na VEP, conversou com o juiz 2 vezes, o juiz me deu um benefício. Finalzinho de outubro. E aí, vai hoje, não vai, o carro ficou ruim, não tem guarda para levar. No dia 1º do mês de novembro, eu saí de uma unidade para outra. Eu fui dali para Niterói. Eu tava no Esmeraldino, né? Fui para Semiaberto. Naquele dia eu qual entendi. presídio de Niterói, Samuca? Eu acho que era Edgar Costa? Edgar Costa. Que na época tava o Gordo, tava o Joel. Ah, então é Edgar Costa. Era cria da Vila Aliança também. E aí eu fui. E aí naquele dia eu entendi, porque aquele era o primeiro dia do mês de novembro. E na revelação dizia que eu ia embora em novembro. Naquele dia eu tinha certeza que Deus estava me dando a oportunidade. E aí naquele dia eu assumi um compromisso com Deus. Falei, Senhor, eu entrego a minha vida na tua mão, me dá força. Para que eu saia, para que eu não use mais droga, para que eu não use bebida alcoólica, para que eu vença na vida e vença com a minha música. E como forma de te agradecer por tudo que o Senhor está me dando, eu vou divulgar a minha vida e a minha história para crianças e adolescentes, não preciso passar pelo mesmo que eu, e serei uma referência para quem se encontrar no sistema penal. Aquele foi o meu propósito com Deus. E isso tem. E quando fui para Niterói e tal, depois voltei para Bangu, para Sá Carvalho. Quando foi em abril de 97, eu saí. E quando eu saí, eu olhei e falei, Senhor, minha vida está na tua mão. E segui. Fui andando, cheguei na Vila Aliança, tinha uns problemas para resolver.
Eu meio que administrei algumas coisas, mas sem assumir tráfico, sem aceitar dinheiro, sem aceitar nada. Ah, tua arma tá aqui, eu não quero arma. Quem usa uma arma vai procedência para o mal. Os convites vieram depois para eu começar a montar uma outra equipe de sequestro. Eu falei, eu prometi a Deus que nunca mais eu portaria uma arma. E aí foi vivendo esse processo, né? Fui trabalhar, não tinha profissão, fui trabalhar com servente pedreiro, fui trabalhar com música, porque eu era compositor já. Tocar absurdo numa banda de pagode, pô, abri show, acompanhei o Elcio do Forró God na época, acompanhei de Cro, né, que os caras estavam em evidência, abri show da Alessi Brandão em Campo Grande, então assim, fui vivendo aquele processo, entrei num outro processo musical, mudei, foi aquilo que eu te mostrei mais cedo, né, uma outra característica de banda, cara, muito maneiro, de pop rock, né? Muito maneiro. Viajei para fora do país com esse trabalho, né? Acabei coordenando um projeto social dentro de uma ONG, fiz parte de um programa chamado Soldado Nunca Mais, e visava principalmente fazer abordagem, ajudar jovens adolescentes a saírem do tráfico de droga. Eu me tornei educador social, acabei me especializando em atendimento, desenvolvi uma metodologia de atendimento à família, né? Porque o meu foco realmente foi trabalhar com a família, e entender as dinâmicas de onde nasce um conflito e esse conflito, para onde esse conflito leva, né? Para onde esse conflito leva e por que muitas das vezes uma criança, um adolescente acaba se enveredando, e aí isso estava diretamente ligado a algumas violências, às vezes dentro de casa, e não era uma violência física, às vezes é uma violência verbal. Então, entender esse contexto desses arranjos familiares, também partindo das experiências de vida, da educação que eu recebi dos meus pais, foram fundamentais para que a partir disso eu conseguisse fazer trabalhos com famílias dentro da Vila Aliança. Eu acabei me tornando uma referência. Depois tive o privilégio de participar, de fazer uma formação, né, na Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, né, com sede em Botafogo. Foram 2 anos e meio de uma especialização. Fiz uma formação, então, em desenvolvimento humano. Então, trabalhei principalmente com o setor de desenvolvimento humano, trabalhando e entendendo melhor. Né? Você conhece o outro a partir do momento que você se conhece. Se você não se conhece, você não conhece o outro. Quando você olha uma coisa negativa no outro, se você olhar direitinho para você, você vai perceber que você enxerga no outro tudo aquilo que você está dentro de você e que você não aceita. É o que choca, né? Então, eu comecei a trabalhar muito com isso. Parei há 6 anos, 7 anos, mais ou menos, eu parei por uma fatalidade na família. A minha ideia agora, né, trazer para dentro da Vila, levar para dentro da Vila Aliança uma escola de cinema. Tive o privilégio de participar em 2002, eu conheci o Júnior desde que da minha época do início do trabalho social, conheci o Celso, a Thaís, né, uma galera que tive muito próximo, participei do Conexões Urbanas com a banda, né, a banda que teve um peso legal na época. E aí o Júnior me convidou para participar do Arcanjo. Já fiz alguns trabalhos também, um documentário, participei do documentário Fui Bandido, né? Foi apresentado na GNT. E em 2002 eu fiz uma participação no Arcanjo, na 2ª temporada. Depois eu fiz um teste, passei para compor o elenco da divisão. E aí fui jogar um futebol, rompi o tendão jogando bola, aí tinha jeito. Rompi o tendão em abril, em junho começavam as gravações. E aí eu acabei ficando fora. Mas aí o Júnior falou, não, cara, fica tranquilo, depois tu tá em outro projeto aí, me tratou com muito carinho, com muito respeito, assim, segurou a onda até onde pôde, mas eu entendi também que não dava, agradeci. E aí, como forma de não surtar, porque assim, apesar da idade, pô, tô com 57 hoje, eu tenho uma vida ativa, né, cara? Assim, sou um cara independente, sou um cara que eu lavo, eu passo, eu cozinho, sou um cara que cuida de casa. E isso graças à minha mãe, né? Então, assim, eu fui estudar roteiro. Eu comecei a estudar roteiro de cinema para entender como é que funcionava isso. Passei um tempo estudando e aprendi como é que se escrevia um roteiro. Então, na realidade, eu hoje eu estou desenvolvendo um projeto que é um longa, né? Ele não fala. A gente pensou. Primeiro, eu desenvolvi um projeto com uma característica de um épico, né, que conta um pouco da minha trajetória, assim como eu falei aqui, ele conta um pouco dessa trajetória,
Mas a gente, numa conversa, eu e mais dois roteiristas, um diretor, a gente, numa conversa, a gente entendeu que talvez fosse mais fácil vender uma ideia se a gente trabalhasse em cima de uma única ação. E a gente, então, desenvolveu um argumento onde fala de uma ação que foi assalto à casa de câmbio. E mostrando, né, todo esse formato, esse momento de tensão, esse momento da história, de como acontece. Então, a gente está trabalhando um pouco nesse processo aí. A ideia é que, a partir disso, hoje, graças a Deus, eu sou uma referência na Vila Aliança. A ideia é que, a partir disso, eu consiga dar uma retomada nessa parte do trabalho social e com um impulsionamento de um trabalho, de uma história como essa, de uma história no cinema, isso seja um estímulo para essa criação da escola de cinema na Vila Aliança e mais uma porta sendo aberta para jovens e adolescentes que olham e que podem entender e continuem sim me tendo como referência e falar, cara, aquele ali é um caminho, mas sobretudo é um caminho que projeta, porque eu tenho uma empresa que pode pegar, qualificar aquele garoto, aquele adolescente, aquele jovem, mas também jogar ele no mercado de trabalho. Porque se a gente entende hoje que o cinema brasileiro assim, está em ascensão, o próprio Júnior, o Afro-Reggae, é a prova disso, é a prova de oportunidades que são dadas para pessoas que, em outras circunstâncias, talvez jamais fossem vistas, reconhecidas e aceitas. Então, acho que o Júnior ele traz grandes pérolas que jamais seriam descobertas, talvez. Então, acho que o Afro-Reggae audiovisual, o Júnior, com as produções que ele hoje tem à frente, com as criações, ele realmente ele cria um novo momento para o cinema brasileiro dentro do Rio de Janeiro. E, sobretudo, dando oportunidade, não só para quem é dentro da favela, que nunca se envolveu com crime, como para quem já se envolveu, foi para uma cadeia e que certamente não teria a oportunidade, mas ele abraça ali, ele projeta. Então, o Júnior, acho que os caras, assim, eu acho que ele tem a magia a oportunidade, o privilégio, sim, de ser um cara hoje que faz isso acontecer de fato. É um cara extremamente audacioso, inteligente, que eu tenho muito respeito pelo Júnior. Então, assim, amanhã o meu sonho é poder montar, assim, uma escola de cinema na Vila Aliança. Ele foi muito visionário nisso, muito, né? Ele, ultimamente, ele é responsável do filho sair da cadeia e poder viver tranquilo com a família, né? Não, é um dos responsáveis, Ele... Poder abraçar a família. Sem palavras, sem palavras. Assim, um cara que eu conheço, que eu tive o cara que Deus colocou assim no meio, assim, da sociedade para gerar amor, né? É isso. Então, assim, que ele faz gerar amor, né? Faz a coisa acontecer, né? Verdade. Samuca, vamos voltar um pouquinho atrás no lance da música. Você mais cedo comentou comigo, na época do pop rock, né? Que você tinha aquela banda e tal. Quais países que vocês tocaram, fizeram shows? Pô, eu tive o privilégio de visitar, conhecer 2 países, né? Foi a Holanda, porque eu fui 2 vezes para a Holanda. Numa foi uma temporada de 22 dias e a outra eu fiquei 1 mês. E aí depois eu fui para o Canadá. Então foi 2004, 2005, 2006. Caramba, participar de festival na Holanda foi um festival cultural mundial de música, uma coisa assim. Então ele é um festival que lidava com várias representantes de outras nações, né? A galera da África, a galera da França, a galera de vários lugares. E isso levando um trabalho com uma música que a música que fala muito da questão do social. Então é um olhar do cara que é criado na favela, o cara que viveu o crime, né, como assaltante, mas desenvolveu o seu olhar sobre a favela e desenvolveu um olhar sobre quais eram as coisas que aconteciam muitas das vezes que poderiam levar uma criança, uma adolescente a ter esse envolvimento. Então, ao mesmo tempo que eu fazia o trabalho social, eu fazia esse relato dentro das músicas, dentro das composições. Então, as músicas, na realidade, a gente tinha uma mesclagem, tinha música que ela mostrava, falava ela trazia gêneros diferentes. A gente teve música que a gente fez que a gente tinha jazz na música, tinha reggae, tinha maracatu ou samba. A gente sempre tinha 3 estilos, né? Isso, dentro de uma mesma música. E sempre retratando, né, cara, aquela questão da favela, né, irmão? Do moleque que começou no crime e tal, e tá vivendo ali uma ilusão, né, Samuca?
Pô, cara, muito maneiro. Aquilo aí tinha que ter tido continuidade, irmão. Eu fiz uma divulgação um tempo atrás com alguns vídeos, entre os quais os que eu te mostrei mais cedo, quando a gente tava batendo um papo ali, e teve uma galera, assim, que marcou, porque aquilo marcou a vida de uma galera na Vila Aliança. Você viu que tinha um público, assim, extenso, lotado, né? Meu irmão. A gente fez show pra, sei lá, 15, 20 mil pessoas, né? Num público, abrindo show do Rapa, abrindo show do Cidade Negra. Eu já dividi palco com Afro Reggae, eu já fiz participação com Afro Reggae cantando com a LG, né? Participação em show do Paralama, do Sucesso, uma vez em Padre Miguel. Então, assim, tinha uma trajetória ali. E aí tem uma galera da Vila Aliança, assim, que viveu aquele processo da nostalgia, de falar, pô, cara, eu lembro dessa época, pô, eu ficava assistindo os ensaios de vocês, pô, isso marcou minha época e tal, pô, por que não volta, por que não volta? Eu saí na época porque eu saí contrariado com algumas questões que aconteceram na banda, né? Eu era líder da banda e o principal compositor da banda. Se a banda tinha 10 músicas, 8 eram minhas, né? Eu vivia em função de compor letras que falavam da questão social. Era sempre isso, né? Falar dos motivos, né? A mulher da vida falou, faço o que faço porque ganho bem. O traficante falou, aqui no meu espaço não quero ninguém. São o que são em suas histórias. Será que não lhes faltou opção? Será que não pensaram para que ter diplomas? Há tanto desempregado com diplomas na mão. Com 11 anos, meninos portando fuzis. Com a mesma idade, meninas na prostituição. Se por violência no lar eu não sei, por incompetência talvez, daqueles que são seus espelhos ou dos dissidentes responsáveis pela nação. Não cortem as asas dos anjos. O que faz do ser humano um animal é privar seu direito à vida e sua mente tão vazia é a oficina do mal. Então, a música trazia isso, né? Arrepia, trazia a verdade, porque é isso. Por isso que eu falo da responsabilidade da mensagem. Não era a letra pela letra. A letra, a mensagem que ela transmite, né? Acho que é isso, porque cada música, a música, ela traz um pouco de cada ser humano que ouve. Sim. Sempre alguém vai olhar e vai, cara, aquilo ali tem a ver comigo, traz um sentimento. Então, assim, a música, ela precisa acolher esse público que vai ouvir, esse público precisa acolher essa música. Então, precisa haver pode-se dizer, talvez, uma simbiose, precisa haver esse casamento, essa junção, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande a composição, né? Então, as minhas músicas, elas traziam essa questão. E aí, quando eu comecei a divulgar esses vídeos recentemente, teve um galerão da Vila Aliança que perguntou, pô, cara, por que tu não volta? Por que tu não volta? Na realidade, foi meio que fazer uma enquete indiretamente para saber qual o impacto que teria. E isso me fez repensar na possibilidade de retomar esse trabalho e voltar para o palco de novo, assim, mas como eu disse, né, é Deus que sabe. Eu pergunto a Deus, Senhor, por que o Senhor me deu isso? Assim, isso não aconteceu, isso vai acontecer. Você tem, irmão. E será que é só o cinema? Então, assim, eu tô vivendo. Pô, imagina, Samuel, quantos jovens também têm o dom e ainda não sabem como você já tinha. Sim. E não tinha esse conhecimento, né? Foi aflorar, infelizmente, dentro do cárcere. É isso. E quantos outros mais samucas temos aí, né, irmão? Que podem, se inspirar em você, né, cara? E mudar a vida. E a ideia é essa, assim. Uma coisa é o jovem que ele tem um talento, mas ele não acredita. Então tem um problema no processo que é uma perda de autoestima. Então uma coisa é quando você consegue alcançar esse jovem, mesmo que ele entre pro crime, mesmo que antes dele entrar pro crime, que ele pense em entrar pro crime, mas você alcança ele. Já tem uma oportunidade dele repensar antes de dar o passo. Porque ele pode estar vivendo um processo que pode estar fazendo com que ele esteja se inclinando para aquilo, né? Uma outra coisa é quando essa história, como a minha história, como uma música como essa, como um projeto nesse sentido, ele traz uma perspectiva de melhora na vida e o jovem, o adolescente, ele possa olhar e falar, cara, eu já estou aqui, mas eu posso voltar atrás, mas eu não sei como. Mas o cara sabe como voltar atrás. Muitos. Mas tem outros que sabem como voltar atrás. Esse é o problema de muitos, sabia, Samuel? Entendeu? Aí ele fala assim, pô, dá para voltar. Só que quando a gente que já conseguiu voltar atrás e conseguiu se reerguer,
a gente sabe exatamente qual é o caminho para sair disso. Então a gente consegue dar, não, isso não sou só eu, são vocês. É como referência, É né? isso, sabe? De falar, cara, e falar, ó, você vai chorar, vai ter um dia que vai ser muito difícil, mas se você insistir, você vai conseguir, porque não vale a pena. Então, isso é uma outra coisa. Então, assim, isso vai servir tanto de mensagem para quem está ali ainda dentro da favela, para quem já está dentro do crime, para quem ainda não entrou no crime, para quem está dentro do crime mas já está repensando, assim como para quem está dentro do sistema penal. De falar, pô, eu quero chegar lá fora, mas eu não sei nada. Pô, eu também não sabia. Eu fui trabalhar de servente pedreiro porque eu não tinha profissão. Hoje eu sou especialista em atendimento à família. Né? Eu mal ia no centro da cidade. Pô, depois da cadeia eu viajei para fora do país. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, viajei para outros estados. Então, isso está dentro de nós. A questão é, quais são as oportunidades que a gente tem para isso acontecer? Tem que dar o primeiro passo, né, irmão? É isso. Então, assim, o primeiro passo vem da vontade de cada um, mas existe uma necessidade... Como a informação vai chegar em quem precisa, né? Verdade. Se não tiver portas abertas. Então, se eu tenho um pouco dessa responsabilidade de saber que eu sou o cara hoje que eu tenho acesso fora da favela, de pessoas de um nível social mais elevado, mas e chamando essas pessoas para dentro desses espaços que podem, a partir disso, proporcionar. Para quem está ali, para quem tem uma visão limitada, infelizmente, em função de dificuldade de recursos, a coisa, a partir disso, possa acontecer. Agora você vê, Fabi, eu tenho um sonho em mente, né? Desde que a gente iniciou esse projeto, né? Aquela conversa lá em São Gonçalo que a gente fez e tal, eu sempre tive isso em mente. Agora você analisa o governo pegando cada um de nós, né, que já passou, e criando aí um projeto dentro do sistema carcerário, ou até na menor, né? Cara. Levar nós para dar palestra lá dentro. Já pensou o governo pensar isso? Sendo que eles são muito inteligentes, né? Ali são pessoas extremamente inteligentes, né? Que usa essa inteligência até pro mal. Sim. Né? Que infelizmente, tem muitos que saem de lá e vai pra cadeia. Sendo que, se o governo decidir montar um projeto e levar cada um de nós para dentro do sistema carcerário para dar palestras, eu creio que as pessoas vão dar bastante credibilidade, né? E são pessoas que estão lá dentro, que estão saindo aí, e a primeira empresa, né? Vamos dizer assim, a primeira instituição que abraça é aquela que eles estavam. É o crime. A porta que tá escancarada. É o crime, cara. O crime tá aí, ó. Braços abertos. Tá escrito na Bíblia que a porta larga, né, e sobre a porta estreita. Até porque a cadeia, se a gente olhar por uma questão técnica e complementar, a cadeia é a faculdade do crime de fato, né? Com certeza. Quando o cara sai da cadeia, ele sai com uma capacidade maior do que aquele entrou. O artigo 1 da LEP fala que é pra ressocializar, né? Não é. Mas eu acho que eles passaram pro artigo 2, né? Cara, o negócio é... Isso, a cadeia não ressocializa ninguém. Eu acho que legal, e complementando o que você tá falando, assim, esse sempre foi um desejo meu, e é muito bom ouvir isso, esse sempre foi um desejo meu. Eu ainda tive o privilégio de voltar, porque, assim, eu acabei sendo atendido por 2 psicólogos na cadeia, que eu tenho contatos até hoje. Inclusive... Fez amizade, né? Inclusive, um é o João, né? Manda um abraço pra ele aí. Manda um abraço pro João. João, meu amigo. O João hoje é professor na Castelo Branco, em Realengo. Então, o João, assim como a doutora Fátima Elizabeth, foram pessoas que me atenderam na época, né? Então, um abraço para essas 2 pessoas que me acolheram. E, inclusive, quando eu conversei com a psicóloga Fátima, depois que eu expus para ela todos os meus planos, e eu falei para ela que o meu desejo era sair do crime, que eu estava ali para sair do crime. E ela falou que eu ia conseguir. Eu falei para ela assim, eu preciso sair do crime. Até porque, eu falei para ela assim, se eu não conseguir sair, eu vou ser obrigado a matar a senhora. Aí ela olhou para minha cara assim, quieta, e eu falei para ela assim, se eu for praticar terrorismo, a senhora é a única. Eles vão querer saber da minha vida pregressa. A senhora é a única que conhece meus planos todos. Aí eu falei para ela, mas eu vou sair. E um dia a gente vai se encontrar lá fora. Então eu tive o prazer, inclusive, de participar em eventos da unidade, das unidades, né? De dar palestra e de dividir espaço e mesa com esses 2
profissionais que foram determinantes, que desenvolveram o projeto dentro da unidade. Inclusive, eu voltei dentro de Esmeraldino uma vez para dar uma palestra, exatamente fazendo isso que você falou. Porém, existe uma dificuldade muito grande, porque a administração, de uma forma geral, o governo, não abre esse tipo de espaço para quem já é egresso do sistema, porque eles temem exatamente que possa ser uma questão subversiva e de você trabalhar outras questões. E aí eles duvidam e te condenam a partir disso. A grande verdade é essa. A bem da verdade é que eles não acreditam na nossa recuperação. Né, então, a bem da verdade e além da verdade é que também existe um interesse em fazer acontecer. E será que eles têm interesse que o crime diminua? Não. As pessoas saiam da cadeia não há interesse. Com o norte, com a luz no fim do túnel, com a pessoa ali que foi lá e falou, meu irmão, tem jeito, Deus dá oportunidade, você tem que se dar oportunidade, você tem que se perdoar, você pode seguir esse caminho aqui, sendo que, será que há interesse? Não há. Não há. O objetivo do sistema é controlar a massa, né? Tá sempre ali, ó, controlar. E que essa massa cresça cada vez mais. Irmão. Porque, assim, eu fiz algumas analogias, assim, como eu trabalhei com música compondo, eu sempre usei metáforas, né? Às vezes, para você falar de uma situação indiretamente. Tipo, o nosso professor dessa quesita aí foi Bezerra da Silva. Sim, o rei do Congo. Isso. O rei do Congo. O rei do Congo. E aí, tem uma parada que eu sempre, que em alguns momentos eu fazia alguma observação, seguindo esse raciocínio do que você falou. E eu falo daquela questão de, assim, você produz a miséria para se alimentar dela. Sim, né? Correto. Então, assim, eu falo da questão, o CD, quando o CD saiu. O cara, ele cria a máquina que lê o CD. Porra, e tu vai comprar. Pô, tu só vai comprar uma, né? Até que ele dê defeito. Obrigado. Em compensação, você compra milhares de CDs. Você compra milhares de CDs. Pô, você comprava um videocassete. Ok. Só comprava um videocassete. Em compensação, você comprava milhares de fitas. Ou você alugava milhares de fitas. Então, você trabalha no sistema de retroalimentação. Você joga uma informação que vai ser alimentada por outras. E assim, embora na Vila Aliança, que é fruto de uma remoção. Então, assim, quem eram as pessoas que foram para a Vila Aliança? Elas moravam numa outra área da cidade. Elas foram jogadas para lá. A polícia, ela é criada, e aí um cara assim que eu tenho um respeito, assim, até porque eu sou um cidadão comum hoje, não sou um cara criminoso. Então o meu olhar, ele precisa ser um olhar aberto e amplo. Então tem um cara assim que eu admirei, assim, em algumas falas, que foi o Hélio Luz. E o Hélio Luz, na realidade, ele fica fora de um sistema porque ele era o cara assim, não, meu irmão, cara, assim, polícia. Tá ali pra aprender, tá ali pra aprender. Não, a gente não aceita suborno. Não, eu fui preso assim, foi uma arbitrariedade, mas, pô, só que é de nível social elevado. Meu irmão, vai pagar do mesmo jeito. Então, na cabeça do cara, não tem essa que é preto, pobre, rico, branco, não interessa pra ele. Crime é crime, e aí, não. é isso, crime é crime. Então, ele começou a não ser aceito numa sociedade da qual ele fazia parte, por causa dessa postura. E ele não... Então, assim, eu tenho um respeito por um cara que pensa dessa forma. E a lei é para todos. É isso. Ele vinha com essa lógica. E a grande verdade, meu irmão, assim, que a polícia, a PM, ela foi criada para olhar para quem está na favela como um bicho, meu irmão. E aí, se olha lá para trás como um relato que o Hélio Luz traz, ele lembra que a galera, a corte para andar no centro, na cidade, precisou criar um sistema de proteção. Então a polícia foi criada para proteger aquelas pessoas, de quem vivia nas ruas, de quem isso, de quem aquilo, de que eles entendiam que representava perigo. Mas tem um lema, não é proteger e servir? Quem, né? Só que é isso. Só que a classe alta foi protegida e servida. Mas a classe baixa, os pobres, na realidade, eles foram encurralados nessas áreas. A grande verdade é essa. Verdade. Então, não interessa o que acontece nesses espaços. A única coisa que passou a interessar eles estão aqui, eles precisam viver aqui. Eles não podem sair daqui. Aí o crime... esse crime... Um gueto de Varsóvia. É isso. Quando o crime se estabelece dentro da favela,
os crimes se estabelecem. Mas eles não estão sendo cuidados, eles estão sendo reprimidos. A classe alta só quer o seguinte, que eles fiquem lá. Isso vem das histórias da corte lá no passado. Correto. Então a polícia, a PM, sobretudo, infelizmente, e aí tem policiais bons, sim, policiais ruins, tem policial que é honesto, tem um policial que entra para ganhar dinheiro, tem um policial que entra e quer tirar a vida, enfim, tem uma série, né? Eles se desenvolvem ao longo do tempo naquela que quem está na favela ali está ali para ser combatido, para ser mantido dentro de um espaço. Então você não é preparado para se desenvolver, para crescer, para você não fazer parte dessa elite. Então você serve. Aí você leva para uma lógica de Hitler que tira todos os livros no passado para que você não ampliasse seu conhecimento. Se você não amplia seu conhecimento, conhecimento é poder. Se conhecimento é poder, meu irmão, você voa. Fica o pensamento restrito, baseado somente no que é dito. É isso. Né? E aí você o que é ensinado ali. Você só come aquilo que eu te dou. Claro. Só que foi criado... Vai ser limitado, né? O grande laboratório foi criado, mas houve uma perda de controle no grande laboratório, que são as favelas. Porque ele não foi cuidado internamente. Infelizmente. Aí e onde tem miséria, o crime aumenta, né? Irmão. E aí, o Estado, o poder, ele faz o quê? Ele só dá aquilo que eles acham que tem que dar. Então, na realidade, quando chega a época das eleições, você tem os mesmos problemas de décadas. A segurança pública, ela continua vivendo um processo, né? É um círculo vicioso. Na realidade, a coisa não melhora. Criam-se estratégica, mas isso é projeto de campanha. Ele vai falar, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou mudar isso. Aí tu vai lá, confia. Depois que ele se deu bem, pronto, acabou. Verdade. Samuca, cara, nós chegamos às nossas considerações finais. Verdade. Eu queria te pedir duas coisas, irmão. Muito bom, cara. À vontade. O que você falasse pro público, o que o Samuca de hoje falaria pro Samuca de ontem, e que você desse um aconselhamento para essa juventude e até para aquela galera antiga né, que ainda tá por aí, nessa aí, né, insistindo nessa montaria, dando murro em ponta de faca que não vai levar a lugar nenhum, irmão. Pô, meu irmão, faz essa gentileza nessa câmera aqui, por favor, meu irmão. O que o Samuca falaria de hoje pro de ontem? O Samuca de hoje falaria pro Samuca de ontem para insistir um pouco mais e não se deixar levar pela dor, para não jogar tudo pro alto, para valorizar a origem, e a origem foi de uma educação de duas pessoas, de dois seres humanos, né, que foram os pais, meu pai e minha mãe, que foram honestos, que trabalharam, que viveram em função da família. Então eu falaria para o Samuca de ontem, para não abrir mão disso, né? Eu falo para essa galera hoje que está dentro da favela, da Vila Aliança e várias outras, independente de sigla, né? Porque hoje eu sou cidadão, então eu vou entrar em área que é de comando vermelho, em área que é de terceiro comando, de ADA, de milícia, porque eu sou ser humano. Eu preciso levar uma mensagem. O que eu diria é que, por mais que haja a dificuldade, não vai adiantar dar um passo errado. Porque a vida é feita de escolha e toda escolha tem o seu preço. Você vai fazer escolha, você vai viver um momento hoje, mas daqui a pouco isso vai começar a pesar. A questão é, quando começa a pesar, às vezes não vai dar tempo para voltar atrás. Não vai dar tempo para voltar atrás. Para quem já está dentro disso, existe uma porta, sim. E essa primeira porta é Deus. Independente de religião. Eu sou espírita, kardecista, me relaciono extremamente bem com evangélicos, com pastor. Eu tenho um sócio hoje que é um pastor da igreja, porque a nossa religião é Deus. A nossa religião é Deus. Ela não tem denominação. Em primeiro lugar é Deus. A denominação tem a ver com o que a gente estuda, com o que a gente busca de conhecimento. Então, o que me deu a possibilidade de chegar onde eu cheguei hoje, num primeiro momento, foi falar para Deus, pedir a Deus perdão e chance. E acreditar, por mais que eu tivesse passado por dificuldades em vários momentos, era acreditar que eu tinha um Deus que não ia deixar eu cair. Então,
eu vivi um dia após o outro acreditando e continuo vivendo isso. Que amanhã eu só preciso vencer hoje. Quando chegar o dia de amanhã, eu só vou precisar vencer o dia de amanhã, vivendo cada dia. E na busca, e acreditando em Deus, por mais que as coisas estejam difíceis. Então, mesmo para você que se encontra, talvez, no sistema penal, que quer ter a oportunidade, tem gente que vende bala no trem. Ó, eu tô vendendo alho, tá? Queria deixar assim. Não é status, não tô para falar de status, não. Ó, o cara, eu não tô bem, não. Enquanto alguns projetos meus não estão funcionando, eu abri mão de trabalhar com a política, ganhando um salário de 4.600, porque eu não concordava com algumas coisas, e eu saí. Então, hoje eu trabalho vendendo alho. E vender alho, hoje, em pote, paga as minhas contas. E eu respeito quem está no sinal vendendo bala, eu respeito quem está numa escada vendendo doce, sabe? Porque é isso. Então, assim, existem ainda caminhos que podem dar a condição a gente, pelo menos, de respirar cada dia. Então, assim, não desista nunca. E não só eu, como esses caras que estão aqui, que me acolheram, que me convidaram, que me deram a honra de estar participando, né, do Sobrevivente. A gente é a prova de que é possível, se você, sobretudo, confiar em Deus, acreditar em Deus. E, assim, família. Família é o ponto básico para a gente entender onde estão os nossos valores, as nossas raízes, e é o que dá força a gente continuar de pé. Tá bom, galera? Acho que é um pouco isso. Sensacional, né, Patrick? Tá, meu irmão, eu gostaria de te falar o seguinte, irmão. A honra não foi só sua. Eu vou até perder um pouco a humildade de dizer que a honra foi mais nossa, irmão. Com certeza. Cara, sua entrevista foi sensacional, parceiro. Tô muito feliz de ter te conhecido. Triste por não ter te conhecido lá atrás, né, irmão? Triste também porque não tem mais muito não tempo. Não temos mais tempo. Cara, nosso diretor já tá ali querendo jogar uma garrafa na gente, entendeu? Mas essas relações, elas não se perdem, a gente infelizmente tem pouco tempo. Mas a gente vai chegar lá, de a gente poder alugar, né? Pegar aqui um período de 4 horas. Fabi, e eu creio também que essa entrevista aqui vai gerar frutos. Muitos, não vai ficar por aí. Muitos. Né? Porque nós temos muitos seguidores que não são do Brasil. Sim. Né? Espanha, Portugal, né? África, né? Tem muita gente aí. Isso, Inglaterra, tem muita gente aí que é apaixonado por vidas. É igual Jesus. Sim. Né? Igual Deus, é apaixonado por vidas. Né? E esse podcast de hoje, né, vai gerar frutos. Sim, vai sim. Né? Tem certeza. Vai criar raízes. Sim. Né? Vai começar a crescer, vai germinar. Né? Verdade. E, com certeza... Assim, ô Samuca, e se aparecer alguém que queira investir na sua carreira, um produtor aí que fala, o cara é brabo, conheço o cara e tal, como é que faz para entrar em contato contigo? Sua rede social? Então, como é que faz? Primeiro momento, tem o meu telefone, que é 21 98235 0407, 21 98235 0407. Minha rede social é Samuca _ Muniz e Samuca.Muniz. Na realidade, são 2 perfis, né? Tem um perfil também no caso, Facebook, o pessoal e o Samuca. artístico. Sim. E o profissional é porque, assim, eu também escrevi há um tempo atrás, eu escrevi um e-book, né? Certo. E esse e-book, na realidade, sobre a minha metodologia de atendimento à família. Então, eu escrevi toda essa metodologia, acabei escrevendo um livro que eu devo publicar mais para frente, mas é possível me encontrar nessas redes sociais, Samuca _ Muniz e Samuca.Muniz, onde eu tenho alguns relatos ali, então trago algumas coisas, mostro também um pouco da minha vida pessoal, né? E, assim, mais uma vez, meu irmão, eu só tenho a agradecer vocês por esse carinho, né, Patrick? por esse acolhimento, assim, dizer que é uma honra. Mais uma vez eu digo que antes de participar, eu já seguia, na realidade, no Facebook, né? E aí, hoje estou tendo o privilégio de estar aqui. Então, muitíssimo obrigado. A gente agradece a Deus, a gente agradece as pessoas que proporcionaram. E assim, Samuca, sabe por quê? Sabe por quê, Patrick? Por que é? Porque nós somos os sobreviventes.